Você já sentiu que não pode mais expressar sua opinião no Brasil? Que uma simples crítica ao sistema pode te custar caro, com processos, censura ou até pior. Essa sensação de frustração tem se espalhado por todo o país, especialmente entre quem se identifica com a direita ou com ideias conservadoras. Parece que o espaço para a liberdade de expressão diminuiu drasticamente. Mas o que acontece quando um país começa a punir opiniões políticas? É sobre isso que vamos conversar hoje. Há momentos na história em que a liberdade não é tirada por um decreto, mas se esvai pelo medo. No Brasil de hoje, muitos cidadãos se sentem acuados, não por terem cometido crimes, mas por suas palavras. Vemos pessoas sendo investigadas, exiladas ou silenciadas por expressarem críticas políticas. Isso soa estranho, quase surreal, para quem cresceu acreditando que vivia num país genuinamente livre. Uma democracia de verdade não se sustenta apenas com eleições de tempos em tempos. Ela vive da convivência saudável entre ideias diferentes. O problema começa quando uma opinião se torna suspeita, quando discordar é visto como um ato de subversão. Nesse momento, o debate, que é o coração da democracia, começa a morrer. E o medo se instala como a nova regra do jogo. Um Estado democrático de direito não deveria ter medo de críticas. Pelo contrário, ele deveria aprender com elas para se fortalecer. O verdadeiro perigo para a nossa liberdade surge quando começamos a confundir divergência com ameaça e opinião com crime. A liberdade de expressão é como um termômetro que mede a saúde de uma nação. Quando esse termômetro mostra que a liberdade está doente, é sinal de que todo o corpo político está começando a definhar. Hoje, muitos brasileiros sentem que não podem mais falar o que pensam. E quando o povo se cala, seja por medo ou por imposição, a democracia entra em coma. Talvez este seja o momento de pararmos para refletir. Que tipo de país nós queremos? Um lugar onde apenas uma voz, uma única narrativa pode ser ouvida? Ou queremos um Brasil de verdade, onde o direito de discordar não seja apenas uma palavra bonita na Constituição, mas uma realidade respeitada na prática? Porque sem esse direito fundamental, o que nos resta é apenas uma fachada, a aparência de uma liberdade que não existe mais, e com ela a sombra de um Estado que um dia foi, mas talvez não seja mais, democrático. A situação é ainda mais grave quando percebemos que a liberdade de expressão, que deveria ser um direito de todos, está sendo tratada como um privilégio. Para quem ousa questionar o poder, o que resta é o silêncio, imposto pelo medo de processos, pela censura disfarçada e por consequências desproporcionais. Críticas e opiniões, que antes eram vistas como sinais de uma cidadania ativa e saudável, hoje se tornaram motivo para perseguição. O discurso oficial repete incansavelmente a frase "defesa da democracia". Mas o que vemos na prática muitas vezes é o exato oposto, a criminalização do pensamento que foge da cartilha. Quando cidadãos comuns, jornalistas ou influenciadores são calados por fiscalizarem o poder, o regime já deu sinais de que não é mais tão democrático assim. É o autoritarismo vestindo uma roupa de virtude para enganar os desatentos. A direita brasileira, em especial, tornou-se um alvo constante dessa máquina institucional que parece punir de forma seletiva. Enquanto uns são caçados por palavras, por memes, por opiniões, outros, mesmo com atos e escândalos concretos, parecem permanecer intocáveis, protegidos por uma estranha imunidade. A balança da justiça, que deveria ser cega e imparcial, agora parece enxergar muito bem as cores e as ideologias de quem está sendo julgado. Um Estado democrático não pode existir onde o medo reina. Um país só é verdadeiramente livre quando seus cidadãos podem discordar uns dos outros, e principalmente do governo, sem temer retaliações. Mas o Brasil de hoje parece ter se esquecido dessa lição fundamental. Quem levanta a voz em defesa da liberdade é rapidamente rotulado como inimigo. Inimigo de quem? Inimigo de quê? É hora de lembrar que democracia não é o domínio de um lado sobre o outro. Democracia é o equilíbrio, é a convivência, é a pluralidade. Sem debate, sem oposição, sem a liberdade de criticar, não existe liberdade de fato. O que existe é um simulacro, uma peça de teatro sustentada por discursos vazios e silêncios forçados. Se o cidadão precisa se calar para sobreviver, para manter seu emprego, para não ser perseguido, então o Estado democrático já morreu. O autoritarismo não chega sempre com tanques nas ruas e soldados marchando. Às vezes, ele chega de forma sutil, silenciosa. Começa com uma palavra proibida aqui, uma conta suspensa ali, um processo sem fundamento acolá. Ele se disfarça de proteção e avança sob os aplausos daqueles que acreditam estar defendendo a ordem, quando na verdade estão aplaudindo o fim da própria liberdade. Uma democracia que só aceita uma corrente de pensamento não é democracia, é hegemonia, é uma ditadura velada. A pluralidade de ideias não é um luxo da política, é a sua essência.
Sem o choque de ideias, sem o debate vigoroso, o país adoece e a democracia não morre de uma vez só. Ela morre aos poucos, a cada vez que alguém decide se calar por medo, a cada vez que uma opinião é censurada, a cada vez que um crítico é punido. Quando o silêncio se torna a norma, a tirania se disfarça de consenso. Pense nisso. Se precisamos pedir permissão para falar, se precisamos medir cada palavra com medo de uma punição, então nós já não somos livres. E se a liberdade morre, o Estado democrático de direito já foi enterrado. O que fica é apenas a ilusão de uma falsa paz. Uma ordem construída sobre a base frágil do medo e do silêncio. Quando criticar o poder se torna crime e o medo substitui o debate, a democracia já não existe mais. Resta a nós decidir se aceitaremos esse velório em silêncio ou se lutaremos para ressuscitar a liberdade que nos foi prometida. Obrigado por assistir até aqui. Se você também se preocupa com o futuro da nossa liberdade, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa tão importante. Um grande abraço e até a próxima!